Será que podemos prever como será nossa existência no paraíso celestial? Quais atividades nos aguardam na eternidade? Como serão nossos corpos e consciências? Reconheceremos aqueles que foram importantes em nossas vidas aqui na Terra? Será que continuaremos a ter nossos desejos, sentimentos e emoções? Embora não tenhamos todas as respostas, a Bíblia nos oferece perspectivas valiosas sobre a vida após a morte. Muitas pessoas imaginam o céu como um local monótono e passivo, sem atividades significativas, quase como um spa ou asilo. No entanto, será que essa visão corresponde ao que a Bíblia descreve como destino após a morte? Definitivamente não. Portanto, no vídeo de hoje, exploraremos como será a vida dos cristãos ao lado de Jesus na glória eterna, mostrando que a realidade celestial é muito mais rica e dinâmica do que podemos imaginar. Antes de começarmos, te convido a deixar um like, inscrever-se no canal e ativar o sino de notificações para que o YouTube o avise sempre que publicarmos um novo vídeo. Então, vamos começar. Primeiramente, vamos discutir como será a nossa forma física no paraíso celestial. Em 1 João, capítulo 3, versículo 2, a Bíblia nos assegura que seremos transformados à semelhança de Jesus e teremos corpos glorificados, assim como Ele. Vamos examinar o que o apóstolo Paulo tem a dizer sobre esse assunto. Nossa verdadeira pátria está nos céus, de onde aguardamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará nossos corpos humildes para que sejam como o seu corpo glorioso, usando o seu poder para controlar todas as coisas. Isso significa que nosso corpo celestial será livre de fadiga, dor, envelhecimento e morte. Esse novo corpo terá a capacidade de assumir múltiplas características humanas. Como vemos no exemplo de Jesus após sua ressurreição, ele apareceu em diferentes formas, às vezes sendo reconhecido e outras não. Além disso, nosso corpo glorificado terá a capacidade notável de se mover instantaneamente de um lugar para outro. Na Bíblia, vemos que Jesus desapareceu da presença de 2 discípulos e pouco tempo depois apareceu dentro de uma sala com as portas trancadas. No entanto, isso não significa que nosso corpo será uma forma incorpórea que não pode ser tocada. Pelo contrário, será de carne e osso. Temos evidências disso pelo fato de que, após sua ressurreição, Jesus pediu aos seus discípulos que o tocassem e compartilhou refeições com eles. Em resumo, nosso corpo celestial parece ser físico, mas não estará sujeito às limitações do tempo, matéria ou espaço. Seremos capazes de realizar atividades como comer, andar e respirar sem depender de alimentos, gravidade ou oxigênio. Você consegue se ver em um corpo como esse? E quanto à nossa consciência no céu, o que a Bíblia nos diz? Será que reconheceremos aqueles que foram parte de nossa história aqui na Terra? Embora Isaías, capítulo 65, versículo 17, mencione que no céu não haverá lembranças das aflições passadas, isso não se aplica aos relacionamentos que cultivamos, mas sim às tristezas e angústias. É crucial entender que não perderemos nossa individualidade ao entrarmos na eternidade. Continuaremos sendo nós mesmos, com plena consciência de nossa identidade e da identidade dos outros. É incrível pensar que conheceremos a Deus da mesma maneira como Ele nos conhece. Pode imaginar a magnitude disso? E quanto aos nossos sentimentos, teremos vontades e emoções na eternidade? Sim, teremos, pois a Bíblia nos assegura que o céu é um lugar de regozijo e alegria eterna.
Como afirmado pelo salmista: Tu me ensinarás o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há delícias para sempre. De fato, as Escrituras nos revelam em Apocalipse capítulo 21, versículo 5, que no céu experimentaremos apenas coisas novas, grandiosas e superiores a tudo que conhecemos aqui na terra. Além disso, há muitas surpresas reservadas para nós no céu em termos de atividades e visões. As ruas de ouro, os portões e as muralhas feitas de pedras preciosas são apenas alguns exemplos das maravilhas que aguardam aqueles que esperam no Senhor. Falando em Deus, a Bíblia declara que sua glória é tão esplêndida que não precisaremos do sol para iluminar nosso caminho. Ele mesmo será nossa luz constante. Adicionalmente, assim que alcançarmos o céu, seremos agraciados com nosso galardão, a recompensa pelas obras justas realizadas em vida. Enquanto a salvação é concedida pela graça, o galardão é resultado de nosso serviço no reino. Embora não conheçamos exatamente a natureza dessas recompensas, podemos confiar na generosidade e no amor de Deus para conosco, sabendo que serão além de nossa imaginação. Ao contrário das preocupações terrenas, no céu não haverá inveja pelo que os outros recebem, nem tristeza pela perdição daqueles que rejeitaram a salvação. Estaremos plenamente satisfeitos, pois teremos confiança na justiça perfeita de Deus. Como escreveu o apóstolo Pedro: Mas, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Apesar de todas essas possibilidades parecerem impressionantes para nós, é crucial entender que estamos apenas arranhando a superfície das grandezas que aguardam aqueles que estão com Deus. Além disso, Jesus nos ensinou que qualquer sacrifício que façamos nessa vida não se compara ao que receberemos no céu como herança. Diante disso, é hora de refletir. Vale a pena persistir no pecado, sabendo que isso nos afastará da presença de Deus? Será que é sensato rejeitar a salvação em troca dos prazeres fugazes desse mundo? Veja o que a Bíblia diz. Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condená-lo, mas para salvá-lo. Quem crê no Filho não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, mas as pessoas preferiram as trevas à luz, porque as suas obras eram más. Jesus nos lembra que nada nesse mundo se compara à glória celestial. Assim, devemos refletir: vale a pena persistir no pecado? A palavra nos convida a escolher a luz e aceitar a salvação que Deus oferece. Portanto, meu caro, se o seu desejo é desfrutar da eternidade no céu ao lado de Deus, em comunhão com Jesus e todos os santos da Bíblia, é fundamental que você se arrependa de seus pecados e entregue sua vida a Cristo. Somente assim você será redimido da condenação e se tornará um herdeiro do reino celestial. Então, por hoje é isso. Obrigado por fazerem parte do nosso canal Fato Milenar. Que Deus abençoe a todos e comigo será. Até o próximo vídeo. Será que podemos prever como será nossa existência no paraíso celestial? Quais atividades nos aguardam na eternidade?
como serão nossos corpos e consciências? Reconheceremos aqueles que foram importantes em nossas vidas aqui na Terra? Será que continuaremos a ter nossos desejos, sentimentos e emoções? Embora não tenhamos todas as respostas, a Bíblia nos oferece perspectivas valiosas sobre a vida após a morte. Muitas pessoas imaginam o céu como um local monótono e passivo, sem atividades significativas, quase como um spa ou asilo. No entanto, será que essa visão corresponde ao que a Bíblia descreve como destino após a morte? Definitivamente não. Portanto, no vídeo de hoje, exploraremos como será a vida dos cristãos ao lado de Jesus na glória eterna, mostrando que a realidade celestial é muito mais rica e dinâmica do que podemos imaginar. Antes de começarmos, te convido a deixar um like, inscrever-se no canal e ativar o sino de notificações para que o YouTube o avise sempre que publicarmos um novo vídeo. Então, vamos começar. Primeiramente, vamos discutir como será a nossa forma física no paraíso celestial. Em 1 João, capítulo 3, versículo 2, a Bíblia nos assegura que seremos transformados à semelhança de Jesus e teremos corpos glorificados, assim como Ele. Vamos examinar o que o apóstolo Paulo tem a dizer sobre esse assunto. Nossa verdadeira pátria está nos céus, de onde aguardamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará nossos corpos humildes para que sejam como o seu corpo glorioso, usando o seu poder para controlar todas as coisas. Isso significa que nosso corpo celestial será livre de fadiga, dor, envelhecimento e morte. Esse novo corpo terá a capacidade de assumir múltiplas características humanas. Como vemos no exemplo de Jesus após sua ressurreição, ele apareceu em diferentes formas, às vezes sendo reconhecido e outras não. Além disso, nosso corpo glorificado terá a capacidade notável de se mover instantaneamente de um lugar para outro. Na Bíblia, vemos que Jesus desapareceu da presença de 2 discípulos e pouco tempo depois apareceu dentro de uma sala com as portas trancadas. No entanto, isso não significa que nosso corpo será uma forma incorpórea que não pode ser tocada. Pelo contrário, será de carne e osso. Temos evidências disso pelo fato de que, após sua ressurreição, Jesus pediu aos seus discípulos que o tocassem e compartilhou refeições com eles. Em resumo, nosso corpo celestial parece ser físico, mas não estará sujeito às limitações do tempo, matéria ou espaço. Seremos capazes de realizar atividades como comer, andar e respirar sem depender de alimentos, gravidade ou oxigênio. Você consegue se ver em um corpo como esse? E quanto à nossa consciência no céu, o que a Bíblia nos diz? Será que reconheceremos aqueles que foram parte de nossa história aqui na Terra? Embora Isaías, capítulo 65, versículo 17, mencione que no céu não haverá lembranças das aflições passadas, isso não se aplica aos relacionamentos que cultivamos, mas sim às tristezas e angústias. É crucial entender que não perderemos nossa individualidade ao entrarmos na eternidade. Continuaremos sendo nós mesmos, com plena consciência de nossa identidade e da identidade dos outros. É incrível pensar que conheceremos a Deus da mesma maneira como Ele nos conhece. Pode imaginar a magnitude disso? E quanto aos nossos sentimentos? Teremos vontades e emoções na eternidade? Sim, teremos, pois a Bíblia nos assegura que o céu é um lugar de regozijo e alegria eterna. Como afirmado pelo salmista, Tu me ensinarás o caminho da vida. Na Tua presença há plenitude de alegria, à Tua direita
há delícias para sempre. De fato, as Escrituras nos revelam em Apocalipse capítulo 21, versículo 5, que no céu experimentaremos apenas coisas novas, grandiosas e superiores a tudo que conhecemos aqui na terra. Além disso, há muitas surpresas reservadas para nós no céu em termos de atividades e visões. As ruas de ouro, os portões e as muralhas feitas de pedras preciosas são apenas alguns exemplos das maravilhas que aguardam aqueles que esperam no Senhor. Falando em Deus, a Bíblia declara que sua glória é tão esplêndida que não precisaremos do sol para iluminar nosso caminho. Ele mesmo será nossa luz constante. Adicionalmente, assim que alcançarmos o céu, seremos agraciados com nosso galardão, a recompensa pelas obras justas realizadas em vida. Enquanto a salvação é concedida pela graça, o galardão é resultado de nosso serviço no reino. Embora não conheçamos exatamente a natureza dessas recompensas, podemos confiar na generosidade e no amor de Deus para conosco, sabendo que serão além de nossa imaginação. Ao contrário das preocupações terrenas, no céu não haverá inveja pelo que os outros recebem, nem tristeza pela perdição daqueles que rejeitaram a salvação. Estaremos plenamente satisfeitos, pois teremos confiança na justiça perfeita de Deus. Como escreveu o apóstolo Pedro: mas, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Apesar de todas essas possibilidades parecerem impressionantes para nós, é crucial entender que estamos apenas arranhando a superfície das grandezas que aguardam aqueles que estão com Deus. Além disso, Jesus nos ensinou que qualquer sacrifício que façamos nessa vida não se compara ao que receberemos no céu como herança. Diante disso, é hora de refletir. Vale a pena persistir no pecado, sabendo que isso nos afastará da presença de Deus? Será que é sensato rejeitar a salvação em troca dos prazeres fugazes desse mundo? Veja o que a Bíblia diz. Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condená-lo, mas para salvá-lo. Quem crê no Filho não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, mas as pessoas preferiram as trevas à luz, porque as suas obras eram más. Jesus nos lembra que nada nesse mundo se compara à glória celestial. Assim, devemos refletir: vale a pena persistir no pecado? A palavra nos convida a escolher a luz e aceitar a salvação que Deus oferece. Portanto, meu caro, se o seu desejo é desfrutar da eternidade no céu ao lado de Deus, em comunhão com Jesus e todos os santos da Bíblia, é fundamental que você se arrependa de seus pecados e entregue sua vida a Cristo. Somente assim você será redimido da condenação e se tornará um herdeiro do reino celestial. Então, por hoje é isso. Obrigado por fazerem parte do nosso canal Fato Milenar. Que Deus abençoe a todos e comigo será. Até o próximo vídeo. Será que podemos prever como será nossa existência no paraíso celestial? Quais atividades nos aguardam na eternidade? Como serão nossos corpos e consciências? Reconheceremos aqueles que foram importantes em nossas vidas aqui na Terra?
Será que continuaremos a ter nossos desejos, sentimentos e emoções? Embora não tenhamos todas as respostas, a Bíblia nos oferece perspectivas valiosas sobre a vida após a morte. Muitas pessoas imaginam o céu como um local monótono e passivo, sem atividades significativas, quase como um spa ou asilo. No entanto, será que essa visão corresponde ao que a Bíblia descreve como destino após a morte? Definitivamente não. Portanto, no vídeo de hoje, exploraremos como será a vida dos cristãos ao lado de Jesus na glória eterna, mostrando que a realidade celestial é muito mais rica e dinâmica do que podemos imaginar. Antes de começarmos, te convido a deixar um like, inscrever-se no canal e ativar o sino de notificações para que o YouTube o avise sempre que publicarmos um novo vídeo. Então, vamos começar. Primeiramente, vamos discutir como será a nossa forma física no paraíso celestial. Em 1 João, capítulo 3, versículo 2, a Bíblia nos assegura que seremos transformados à semelhança de Jesus e teremos corpos glorificados, assim como Ele. Vamos examinar o que o apóstolo Paulo tem a dizer sobre esse assunto. Nossa verdadeira pátria está nos céus, de onde aguardamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará nossos corpos humildes para que sejam como o seu corpo glorioso, usando o seu poder para controlar todas as coisas. Isso significa que nosso corpo celestial será livre de fadiga, dor, envelhecimento e morte. Esse novo corpo terá a capacidade de assumir múltiplas características humanas. Como vemos no exemplo de Jesus após sua ressurreição, ele apareceu em diferentes formas, às vezes sendo reconhecido e outras não. Além disso, nosso corpo glorificado terá a capacidade notável de se mover instantaneamente de um lugar para outro. Na Bíblia, vemos que Jesus desapareceu da presença de 2 discípulos e pouco tempo depois apareceu dentro de uma sala com as portas trancadas. No entanto, isso não significa que nosso corpo será uma forma incorpórea que não pode ser tocada. Pelo contrário, será de carne e osso. Temos evidências disso pelo fato de que, após sua ressurreição, Jesus pediu aos seus discípulos que o tocassem e compartilhou refeições com eles. Em resumo, nosso corpo celestial parece ser físico, mas não estará sujeito às limitações do tempo, matéria ou espaço. Seremos capazes de realizar atividades como comer, andar e respirar sem depender de alimentos, gravidade ou oxigênio. Você consegue se ver em um corpo como esse? E quanto à nossa consciência no céu, o que a Bíblia nos diz? Será que reconheceremos aqueles que foram parte de nossa história aqui na Terra? Embora Isaías, capítulo 65, versículo 17, mencione que no céu não haverá lembranças das aflições passadas, isso não se aplica aos relacionamentos que cultivamos, mas sim às tristezas e angústias. É crucial entender que não perderemos nossa individualidade ao entrarmos na eternidade. Continuaremos sendo nós mesmos, com plena consciência de nossa identidade e da identidade dos outros. É incrível pensar que conheceremos a Deus da mesma maneira como Ele nos conhece. Pode imaginar a magnitude disso? E quanto aos nossos sentimentos? Teremos vontades e emoções na eternidade? Sim, teremos, pois a Bíblia nos assegura que o céu é um lugar de regozijo e alegria eterna. Como afirmado pelo salmista, Tu me ensinarás o caminho da vida. Na Tua presença há plenitude de alegria. À Tua direita há delícias para sempre. De fato, as Escrituras nos revelam em Apocalipse capítulo 21, versículo 5,
que no céu experimentaremos apenas coisas novas, grandiosas e superiores a tudo que conhecemos aqui na Terra. Além disso, há muitas surpresas reservadas para nós no céu em termos de atividades e visões. As ruas de ouro, os portões e as muralhas feitas de pedras preciosas são apenas alguns exemplos das maravilhas que aguardam aqueles que esperam no Senhor. Falando em Deus, a Bíblia declara que sua glória é tão esplêndida que não precisaremos do sol para iluminar nosso caminho. Ele mesmo será nossa luz constante. Adicionalmente, assim que alcançarmos o céu, seremos agraciados com nosso galardão, a recompensa pelas obras justas realizadas em vida. Enquanto a salvação é concedida pela graça, o galardão é resultado de nosso serviço no reino. Embora não conheçamos exatamente a natureza dessas recompensas, podemos confiar na generosidade e no amor de Deus para conosco, sabendo que serão além de nossa imaginação. Ao contrário das preocupações terrenas, no céu não haverá inveja pelo que os outros recebem, nem tristeza pela perdição daqueles que rejeitaram a salvação. Estaremos plenamente satisfeitos, pois teremos confiança na justiça perfeita de Deus. Como escreveu o apóstolo Pedro: "Mas, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça." Apesar de todas essas possibilidades parecerem impressionantes para nós, é crucial entender que estamos apenas arranhando a superfície das grandezas que aguardam aqueles que estão com Deus. Além disso, Jesus nos ensinou que qualquer sacrifício que façamos nessa vida não se compara ao que receberemos no céu como herança. Diante disso, é hora de refletir. Vale a pena persistir no pecado, sabendo que isso nos afastará da presença de Deus? Será que é sensato rejeitar a salvação em troca dos prazeres fugazes desse mundo? Veja o que a Bíblia diz. Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condená-lo, mas para salvá-lo. Quem crê no Filho não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, mas as pessoas preferiram as trevas à luz, porque as suas obras eram más. Jesus nos lembra que nada nesse mundo se compara à glória celestial. Assim, devemos refletir: vale a pena persistir no pecado?